Pessoal, primeiramente, queria agradecer aí o convite da Liga, né, para a gente estar aqui discutindo um pouco sobre antibiótico-terapia. Eu tinha pensado, nesse primeiro momento, a gente discutir as classes de uma forma geral e discutir mais uma abordagem ambulatorial, né, e aí, num segundo momento, numa segunda aula, a gente discutir realmente com foco mais voltado para a UTI, né, então discutir um pouco de uma forma um pouquinho mais complexa, né, para um paciente mais grave. E aí, para começar, eu dividi em dois momentos. Então, um momento a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns conceitos chaves e depois é que a gente passa para as classes dos antimicrobianos, né? Então, para começar, só discutindo com vocês rapidamente o que seria um, um antibiótico, né? O que seria um antimicrobiano, e aí são substâncias que são produzidas por micro-organismos que inibem o crescimento de outros micro-organismos. Então, a gente vai ver, por exemplo, as penicilinas, a gente sabe que ela deriva de um fungo, né? Então, assim, é uma substância produzida por um micro-organismo para inibir o crescimento de outro micro-organismo, nesse caso, sendo aí uma bactéria. Eles podem ser naturais ou podem ser sintéticos. E aí, por que eu trouxe a estrutura de uma bactéria aqui para a gente poder estar discutindo? Hoje a gente vai ver algumas classes de antimicrobianos e a gente vai ver que essas classes, elas vão agir em pontos específicos dessa bactéria. Então, elas vão inibir o crescimento bacteriano, agindo em pontos específicos, tá? Então, o que eu queria que a gente frisasse aqui em relação à estrutura das bactérias, basicamente seria parede celular. Então, as bactérias, elas são formadas, né, por uma parede celular. Elas têm uma membrana plasmática, elas vão ter o citoplasma, elas vão ter o seu material genético, aqui está representado pela cromatina. Elas também têm os ribossomos para a formação proteica, inclusive para a constituição desse material genético, e algumas bactérias podem ter os mesossomos. Então, a gente vai discutir aqui que a maioria dos antimicrobianos, eles vão estar agindo na produção proteica, ou seja, eles vão estar inibindo, por exemplo, uma subunidade desse ribossomo, eles vão estar inibindo, por exemplo, a formação do material proteico ou inibindo a formação da parede celular. Tá? Então, geralmente, eles vão estar agindo aí nesses três lugares. E aí, só para a gente definir direitinho, né, eu acho que é importante a gente começar a definir o que seria bactérias gram-positivas das gram-negativas. Então, eu trouxe aqui uma figurinha, só para isso ficar mais claro e a gente conseguir entender melhor o espectro de ação desses antimicrobianos. Então, bactérias gram-positivas são aquelas que são formadas pela membrana celular, ou seja, pela membrana citoplasmática, e ela ainda vai ter uma parede aqui de peptidoglicano. Tá? Então, a gente já viu aqui nesse slide anterior que as bactérias, elas vão ter a membrana plasmática, a membrana celular, e elas vão ter aqui uma parede celular. Se a bactéria for gram-positiva, ela vai ter essa membrana e ela vai ter a parede celular. Então, ela vai ter essa parede aqui de peptidoglicano, tá? E geralmente, nas bactérias gram-positivas, essa parede tende a ser mais espessa. Então, por isso que ela cora por essa coloração de gram. Então, ela vai ser gram-positiva. As gram-negativas, elas têm uma diferenciação em relação a isso. Elas vão ter a membrana citoplasmática, elas vão ter uma parede mais delgada de peptidoglicano e elas ainda vão ter uma parede mais externa, tá? Então, elas ainda têm outra membrana externa. Então, perceba que essa parede de peptidoglicano fica uma espécie de sanduíche. Tem uma membrana, a parede e outra membrana em cima. Por isso que elas são chamadas de gram-negativas, porque a coloração não consegue penetrar por causa dessa membrana, dessa outra membrana que é mais externa, tá? Então, o que é que a gente percebe aqui? As bactérias gram-negativas, elas tendem a ser bactérias de um tratamento um pouquinho mais difícil do que as gram-positivas, porque a gram-positiva ela só tem basicamente duas barreiras. A negativa ela vai ter três, tá? E aí, como a gente tinha discutido, o mecanismo de ação desses antimicrobianos, eles vão estar agindo basicamente, né, na interferência da síntese da parede, né, ou na interferência de algumas reações enzimáticas, na interferência do metabolismo do material genético dessa bactéria, dos ácidos nucleicos, na interferência da síntese proteica ou na interferência da função da membrana celular, tá? Então, basicamente, eles vão estar agindo aí em alguma parte específica. A gente vai começar, na verdade, discutindo uma classe que é super importante aqui, né, que seria os beta-lactâmicos.
Então, os beta-lactâmicos, eles vão interagir, eles vão interferir na síntese da parede celular, daquela parede de peptidoglicano, né? Então, o que é que esses beta-lactâmicos têm em comum? Então, eles têm exatamente o anel beta-lactâmico, né? Então, a gente vai ver que eles se dividem em várias classes, né? Então, eles se dividem em classes como penicilina, cefalosporina, os carbapenêmicos, a gente vai dar uma olhada aqui, mas todos eles vão possuir esse anel daqui que a gente chama anel beta-lactâmico. Então, todos eles vão estar nessa classe que seria a classe dos beta-lactâmicos. Como a gente tinha discutido, os beta-lactâmicos eles vão se dividir em 3 classes, né? Então, beta-lactâmico é uma classe e eles se subdividem em 3, que seriam as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos, tá? Então, quando a gente fala de penicilina, a gente está falando das penicilinas, que vocês já estão adaptados, então, benzetacil, enfim, que é penicilina benzatina. A gente vai estar falando aqui de amoxicilina, de oxacilina. Então, a gente está discutindo aqui as penicilinas. Em relação às cefalosporinas, a gente já sabe que elas se dividem em algumas classes, né? Então, a gente vai estar falando aqui de cefalosporina de primeira geração, de segunda, de terceira, enfim. Então, dentre esses representantes, eu destaquei alguns aqui, como cefalexina, cefalotina, ceftriaxona, tá? E em relação aos carbapenêmicos, a gente sabe que é uma classe de beta-lactâmico super importante, então é muito utilizada em UTI. A gente vai discutir muitos carbapenêmicos quando a gente for discutir nessa próxima aula, dessa próxima semana, o uso de antibióticos em UTI. E aí eu destaquei 2 aqui, que seria o imipenem e o meropenem, tá? Beleza, em relação às penicilinas, o que é que a gente teria para discutir? Então, as penicilinas, enfim, elas vieram aí como as grandes salvadoras, né, dos ferimentos de guerra, né? Então, ela foi descoberta e aí ela veio, na verdade, salvou várias vidas durante a guerra, então, principalmente por aqueles ferimentos que tinham infecção bacteriana, e aí as penicilinas vieram aí e conseguiram salvar várias vidas em relação aos ferimentos de guerra que estavam infectadas, né? Quando a gente fala das penicilinas, a gente já tinha discutido que a gente está falando das penicilinas de uma forma geral, então penicilina G cristalina, penicilina benzatina, mas a gente também está falando de outras penicilinas que têm um uso muito ambulatorial. Um dos principais seria a amoxicilina. Então, a amoxicilina é um beta-lactâmico da subclasse das penicilinas. A amoxicilina ela tem um espectro muito bom para germes gram-positivos, então para bactérias gram-positivas, principalmente aquelas que são aeróbios. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Ela vai ter um espectro muito bom para o pneumococo, ela vai ter um espectro muito bom para o streptococo. Daí você já tira o porquê da gente utilizar tanto penicilina, por exemplo, para uma amidalite bacteriana. Então, a gente sabe que uma das primeiras classes que a gente utiliza quando vai combater uma amidalite bacteriana seria realmente uma amoxicilina, né? Então, ela tem um espectro muito bom, principalmente para pneumococo e para streptococo, né? Além disso, a amoxicilina, ela também tem um espectro bacana para pegar alguns germes gram-negativos aeróbios também. E aqui eu queria destacar com vocês um em específico, né? Que seria o Helicobacter pylori, então o H. pylori. É tanto que quando a gente faz tratamento para o H. pylori, a gente sabe que as medicações que são mais utilizadas vão ser a amoxicilina junto com a claritromicina, que a gente também vai discutir hoje, tá? Então a gente vai falar muito sobre essas medicações. É tanto que a gente diz que o tratamento para o H. pylori é KO, né? Uma regrinha aí mnemônica. Então a gente diz que é KO porque é claritromicina associada à amoxicilina, associado ao omeprazol, ou seja, ao inibidor de bomba de prótons. Aí pode ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, enfim. Beleza, então a amoxicilina, basicamente, eu listei aqui várias bactérias que ela tem esse espectro, mas eu queria que a gente pegasse aqui algumas bactérias específicas, que são as que são mais utilizadas, né? Então, ela é muito utilizada principalmente para o Helicobacter pylori, para o Streptococo e para o pneumococo, né? Para o Streptococo pneumoniae, né? Tanto que a gente pode utilizar a amoxicilina, por exemplo, para uma pneumonia. A gente sabe que pneumonia, quando a gente fala de pneumonia comunitária, a principal medicação utilizada vai ser o macrolídeo, né? Se o tratamento for ambulatorial, a gente também vai discutir isso aqui. Só que você também pode pensar em fazer para esse paciente uma amoxicilina, tá? Se você pensar que esse paciente ele tem uma pneumonia por pneumococo.
Em relação a outra classe, que seria a das cefalosporinas, eu destaquei uma aqui principal, que seria a cefalotina. A cefalotina ela tem um espectro muito bom para estafilococo. Então, cefalotina, enfim, algumas cefalosporinas têm um espectro muito bom para estafilococcus aureus, né, que é principalmente germe de pele, enfim. E as cefalosporinas, né, destacando aqui a cefalotina, ela também vai ter um espectro muito bom para outros tipos de bactéria, né? E aí eu destaquei aqui principalmente o Streptococcus pneumoniae também, a Klebsiella e a Escherichia coli, né? Então ela vai ter aí um espectro bom para pegar esses germes, mas principalmente quando a gente pensa em cefalotina, a gente está pensando em infecção por Staphylococcus aureus. Então a gente está pensando aí em infecção de pele. Por isso que geralmente a gente utiliza uma cefalosporina quando o paciente tem, por exemplo, alguma infecção de pele que a gente desconfia que seja pelo estafilococo, pelo Staphylo aureus, né? Por exemplo, um paciente que tem uma celulite, e essa celulite está sendo desencadeada pelo Staphylococcus aureus, então a gente passa geralmente uma cefalotina. Aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma infecção de pele, tipo uma furunculose, então o que você passa é o quê? Uma pomadinha, e essa pomadinha geralmente é uma pomadinha de uma cefalosporina, né? E aí, por fim, dos beta-lactâmicos, tem a última classe, que seria dos carbapenêmicos, e eu destaquei aqui o meropenem. A gente não vai discutir muito sobre ele, porque a gente vai falar bem dele quando a gente for discutir sobre antibióticos de UTI, né? Então, vai ser nessa próxima aula, a gente vai falar muito sobre antibióticos de uso corriqueiro em UTI. Então, quando a gente fala de meropenem, quando a gente fala de imipenem, quando a gente fala de carbapenêmicos, a gente está discutindo muito uma classe de medicamentos que é muito utilizada para infecções nosocomiais, e aí geralmente por micro-organismos multiresistentes. Então, por isso que a gente está falando de uma classe, na verdade, que tem um espectro amplo, que pega vários tipos de bactérias, geralmente de infecções mais graves, geralmente para pacientes que estão internadas, tá? Então, a gente vai discutir, a gente vai falar muito bem sobre meropenem e imipenem quando a gente for discutir sobre UTI, tá? Então, só para vocês começarem a memorizar aqui que as cefalosporinas e as penicilinas a gente pode estar utilizando aí de forma ambulatorial. Só que os carbapenêmicos a gente realmente resguarda essa classe quando a gente vai utilizar para paciente que está internado, que está com infecção mais grave por micro-organismos multiresistentes, né? Então a gente reserva realmente para infecções nosocomiais. E aí, qual é o detalhe que eu queria trazer aqui para vocês? Então, com o uso dos beta-lactâmicos, enfim, a gente já viu que é uma classe que foi descoberta há muito tempo, então já vem aí sendo utilizada há vários anos. As bactérias começaram a produzir uma enzima chamada beta-lactamase. Então, o que é que essa enzima faz? A bactéria produz a beta-lactamase e a beta-lactamase bacteriana vai lá e quebra o anel beta-lactâmico. Então, a gente já viu que tem a presença desse anel aqui, e a bactéria vai lá com essa beta-lactamase e quebra esse anel. Então, na hora que ela quebra esse anel, ela inativa o antibiótico. Então, foi um mecanismo de resistência que as bactérias criaram para a maioria dos beta-lactâmicos. Então, a bactéria vai lá, produz a beta-lactamase, quebra esse anel e inativa aquele antibiótico. Então, pensando nisso, o que foi que a indústria farmacêutica conseguiu desenvolver? Antibióticos com inibidores da beta-lactamase. Então, vai o antibiótico, por exemplo, vai a amoxicilina, e a gente associa um inibidor da beta-lactamase. Quando a gente associa esse inibidor da beta-lactamase, se a bactéria produzir a beta-lactamase, o inibidor que está junto desse antibiótico vai lá e inativa essa enzima que a bactéria produz. Tá? Então, com isso, o antibiótico pode ir lá e fazer o seu efeito, certo? Então, quando a gente fala de antibióticos com inibidores da beta-lactamase, a gente está falando de antibióticos que já foram produzidos para tentar fazer com que a gente vença essa resistência que a bactéria fez, né? Ou seja, a gente vença, na verdade, essa enzima beta-lactamase, né? Que é um mecanismo de resistência bacteriana. Então, geralmente a gente associa a alguns beta-lactâmicos, e existem alguns inibidores da beta-lactamase que são os mais conhecidos, principalmente o ácido clavulânico e o tazobactam. Então, a gente tem, por exemplo, o clavulin, que seria a amoxicilina associada ao ácido clavulânico. Então, o ácido clavulânico ele está indo
tentando, na verdade, quebrar essa beta-lactamase para a amoxicilina ir lá e agir. Então, tentando, na verdade, fazer com que a bactéria não consiga inibir a amoxicilina, tá? E aí, para que a gente faz isso? Então, como a gente tinha citado, a gente tenta colocar esse inibidor da beta-lactamase para quebrar esse mecanismo de resistência dessas bactérias. Quando é que geralmente a gente associa um antibiótico com um inibidor de beta-lactamase? Então, geralmente a gente associa quando o paciente ele chega com uma doença que a gente sabe que sabidamente essa doença ela tem uma sensibilidade maior a um beta-lactâmico, você faz o beta-lactâmico, que seria a medicação de escolha, o paciente ele não melhora, tá? Então você vai desconfiar que aquela bactéria que está ali é uma produtora de beta-lactamase. Por exemplo, um paciente que chega no teu plantão e o paciente tem uma amidalite bacteriana. Você avalia o paciente, faz o exame físico e você vê que o paciente tem uma amidalite bacteriana. Então, o que é que você faz? Primeira coisa que você vai pensar é fazer uma amoxicilina. Você sabe que a amoxicilina tem um espectro muito bom para o estreptococo, que vai ser o principal germe que vai estar acometendo a amígdala desse paciente. Você receita a amoxicilina e daqui a 2, 3 dias o paciente volta dizendo que não melhorou, que continua com febre, que continua com odinofagia. Então, você vai desconfiar que aquele estreptococo, ele é produtor de beta-lactamase. Então, a gente já pode iniciar para esse paciente, por exemplo, uma amoxicilina associado ao ácido clavulânico, tá? Beleza, em relação às medicações que agem aí, que vão alterar a síntese proteica, né? Então, a gente vai ter principalmente aqui os aminoglicosídeos. Então, os aminoglicosídeos, eles vêm aí como uma classe bastante importante que a gente vai utilizar, a gente vai ver que eles têm um espectro importante para pegar alguns germes específicos, tá? Destaquei aqui os principais aminoglicosídeos que a gente utiliza, que seria a micacina, a neomicina e a gentamicina, tá? Então, são grandes aminoglicosídeos que a gente pode estar utilizando aí para os nossos pacientes. Qual seria o espectro de ação principal, por exemplo, da gentamicina? Então, a gentamicina ela tem um espectro de ação super importante para pegar principalmente bacilos gram-negativos aeróbios, né? Então, por exemplo, Serratia, Proteus, então ela vai ter um espectro de ação importante, né? Também para pseudomonas, para Klebsiella. E a gentamicina, ela tem um plus, né? Ela também é ativa para Staphylococcus aureus. Então, a gente já viu que os Staphylococcus aureus, eles têm uma sensibilidade muito forte, né? Eles têm uma sensibilidade importante às cefalosporinas. É tanto que a gente utiliza cefaloquina, enfim, cefalexina. Aqui a gente está discutindo outro outro antibiótico que também teria uma ação importante contra o Staphylococcus aureus, e aí principalmente a gentamicina, tá? Fora isso, a gentamicina ela também pode ser utilizada em pacientes com endocardite. E outro aspecto importante da gentamicina é que ela vem, na verdade, de forma líquida, em formato de colírio, e ela constitui para a gente um importante antibiótico para infecções oculares, né? Então, a gente pode estar utilizando aí para algumas infecções de olho. A neomicina, acho que é um dos principais antibióticos que vocês conhecem, né, que vem em formato de pomada, que tem uma ação super importante para a infecção de pele. Então, a neomicina em si, ela tem um espectro de ação muito bom também para Staphylococcus aureus, né? Então, assim, o Staphylo aureus, a gente sabe que ele pode dar, enfim, uma furunculose, por exemplo. Então, você pode receitar para o paciente uma pomadinha de neomicina. O que é que está acontecendo? De tanto a neomicina estar sendo utilizada principalmente para infecções de pele em formato de pomada, muito Staphylococcus aureus já está conseguindo ter uma resistência. Então, a gente geralmente não está preferindo muito pomada de neomicina para paciente com infecção de pele, tá? Então, porque a maioria desses estafilococos já estão tendo uma certa resistência. Então, a gente está preferindo, por exemplo, utilizar a mupirocina, tá? A neomicina, ela também vai combater, né, bacilos gram-negativos aeróbios, enfim, com o mesmo espectro de ação, um espectro de ação muito parecido com o da gentamicina, né, para Proteus, para Klebsiella, para Enterobacter e para Escherichia coli. E aí, como a gente tinha discutido, ela vai ser importante para alguns cocos gram-positivos, como o Staphylo aureus, né? Então, ainda permanece sendo utilizada, principalmente como pomada, né, para algumas lesões de pele,
E só lembrar que algumas bactérias, alguns estáfilos áureos já estão tendo uma certa resistência à neomicina, tá? Então a gente está preferindo aí fazer pomadas, por exemplo, de mupirocina. O que é que eu queria que vocês lembrassem em relação aos aminoglicosídeos? Então, os aminoglicosídeos, eles têm algumas reações adversas que é super importante a gente estar de olho, tá? Então, eles têm, na verdade, de principal reação adversa aí a nefrotoxicidade e a ototoxicidade, tá? Então, passando para um paciente que está, por exemplo, internado em UTI, a gente vai voltar a discutir isso, tá? Em alguns casos, quando a gente for discutir antibiótico para UTI. Então, passando para um paciente que já tem uma certa suspeita de lesão renal, ele já tem fatores de risco para lesão renal, você pode sim precipitar nesse paciente, por exemplo, um NTA, tá? Uma necrose tubular aguda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles são antibióticos, que são nefrotóxicos e ototóxicos, tá? Em relação ainda a antibióticos que alteram essa síntese proteica, a gente vai discutir aqui rapidamente os macrolídeos. Então, dos macrolídeos, o que eu trouxe principalmente para a gente discutir foi a azitro, que aí disparado eu acho que é o macrolídeo mais utilizado, e a claritromicina, que a gente já começou a falar um pouquinho dela hoje, quando a gente estava discutindo a amoxicilina e discutiu o espectro de ação da amoxicilina para pegar H. pylori, né? Então, quando a gente fala da amoxicilina, a gente disse que a amoxicilina é utilizada em associação com outro antimicrobiano para combater o H. pylori. Eu tinha dito para vocês que seria o quê? A claritromicina, né? Então, aí eu já trouxe para a gente discutir um pouquinho essa questão dos macrolídeos. A azitromicina. Assim que a gente pensa em azitromicina, basicamente o que a gente tem que pensar, que é super importante para a prática médica, seria três coisas, tá? Três doenças importantes. Quando a gente fala de azitromicina, a gente pensa em quê? É a medicação de escolha para pneumonia comunitária de tratamento ambulatorial. Então, o paciente chegou para você, você fez o diagnóstico de uma pneumonia nesse paciente, é um paciente que não tem critério para internamento, que você vai tratar em casa, você de cara vai escolher um macrolídeo, né? E aí, geralmente, o que a gente escolhe mais seria a azitromicina. Então, a gente já sabe que ela vai ter um espectro importante para germes pulmonares. Então, ela vai ter um espectro importante para Chlamydia pneumoniae e para Mycoplasma pneumoniae. Além disso, quando a gente para e pensa em azitromicina, a gente está pensando também em quê? Em ST. Então, a gente está pensando principalmente em cervicite na mulher e uretrite no homem. Quando a gente fala de cervicite na mulher e uretrite no homem, a gente pensa em dois germes importantes. A gente pensa em clamídia e gonococo. E aí, quando a gente fala de azitromicina, ela tem um espectro de ação super importante para clamídia, né? Quando a gente fala de gonococo, basicamente, o espectro de ação para pegar um gonococo, um antibiótico principal para o gonococo seria o quê? A gente vai dar uma olhadinha ainda, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, que seria o citro. E outro antibiótico que tem um espectro de ação importante para gonococo seria a ceftriaxona, seria o Rocefin. Então, um paciente que chega no teu plantão e ele tem uma cervicite ou uma uretrite, você vai tratar, na verdade, esse paciente para clamídia e gonococo. Então, você vai fazer azitromicina pensando em pegar clamídia e você vai fazer o ciprofloxacino ou Rocefin pensando em pegar gonococo, tá? Então, quando a gente fala de azitromicina, como a gente tinha discutido, basicamente você vai pensar em infecção bacteriana de vias aéreas, ela também tem um espectro de ação importante para estreptococo, então você pode pensar em fazer uma azitromicina também para pegar, por exemplo, estreptococo de garganta, tá? E tentar pegar, por exemplo, uma amidalite bacteriana, mas lembrar que a droga de eleição seria realmente uma penicilina. Você também pode pensar em fazer a azitromicina para sinusite, né, para sinusite aguda, e como a gente tinha discutido para uretrite e cervicite, né? Então a gente faz principalmente para pegar clamídia. Lembrar que o paciente, quando tem uretrite e cervicite, geralmente ele tem os dois germes associados, ele tem clamídia e gonococo. Então, por isso que você faz geralmente as duas medicações, a azitromicina associada a um citro, por exemplo. Em relação à claritromicina, o que eu queria que vocês parassem para a gente discutir aqui. A claritromicina ela também tem um espectro de ação super importante para germes de pulmão. Então, ela também pode ser utilizada para um tratamento ambulatorial de um paciente que chega para você com pneumonia comunitária. Tá? Então, a claritromicina também teria esse uso. Além disso, o que a claritromicina ela também poderia pegar nesses pacientes? A claritromicina ela pega o H. pylori.
como a gente tinha discutido. Então, ela tem um espectro de ação importante para o Helicobacter pylori e ela vai ser utilizada junto com a amoxicilina no tratamento da H. pylori, né? E aí lembrar de associar também o inibidor de bomba. Então, pode ser um omeprazol, enfim, um pantoprazol. E eu tinha dito para vocês que quando a gente fala de macrolídeo de uma forma geral, né, a gente vai lembrar basicamente de pneumonia, então a gente vai lembrar de tratamento de cervicite, então ela também pega clamídia, e a gente também tem que lembrar de tratamento da coqueluche. Então a claritromicina é o tratamento padrão ouro para você tratar a Bordetella pertussis, que seria a bactéria que causa coqueluche, né? Então chegou no seu plantão uma criança, enfim, com aquela tosse específica, que é uma tosse mais metálica, a criança ela tem dificuldade para respirar direito, é uma criança, enfim, que tem aquela tosse de cachorro, que você desconfia que pode ser coqueluche, a criança não tem uma vacinação específica para isso, você pode pensar em tratar com claritromicina, tá? E aí, fechando o diagnóstico de coqueluche, você vai tratar com a claritromicina. Em relação ainda aos antibióticos que alteram essa síntese proteica, ou seja, a gente já tinha discutido aqui de alteração de síntese proteica, os aminoglicosídeos, e a gente tinha discutido agora os macrolídeos, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre os glicopeptídeos. Eu não vou me deter a explicar para vocês com detalhes sobre os glicopeptídeos, porque são medicações que a gente vai discutir na aula de UTI, tá? Então, os glicopeptídeos basicamente se dividem em dois antimicrobianos, que seria a teicoplamina, a teico, e a vancomicina, né? Então, a gente vai discutir muito bem, a gente vai falar muito bem deles quando for discutir sobre germes de UTI, tá? E aí, a vancomicina é das principais classes de medicamentos que é utilizada principalmente em UTI, então é um antimicrobiano que é muito utilizado em UTI, e basicamente a função da vanco é uma, tá? Que eu queria que vocês memorizassem aqui. A função da vanco é pegar principalmente Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, o que é isso? A gente já tinha discutido que, quando a gente fala de estafilococo, basicamente existem as cefalosporinas, que pegam bem estafilococo, e a gente tinha visto que também pega bem estafilococo, neomicina, genta, enfim, então alguns aminoglicosídeos. E aí, quando a gente fala de estafilococo, existe uma medicação que seria considerada a medicação padrão ouro para matar o estafilococo, que seria a oxacilina. Então, a oxacilina é um beta-lactâmico. Então, idealmente, essa oxacilina ela é utilizada para matar o estafilococo, tá? Quando esse estafilococo ele é resistente à oxacilina, a gente diz que é uma cepa específica, né, chamada estafilococo meticilino resistente, porque ela vai ser resistente à oxacilina, tá? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Se ela é resistente à principal medicação que mata esse estafilococo, a gente tem que ter uma medicação que consiga burlar esse mecanismo de resistência desse estafilococo e mate. E aí, qual seria essa medicação? A vancomicina. Então, sempre que você pensar em vancomicina, que você está pensando em associar a vancomicina, basicamente você está pensando por isso. Você está pensando em associar essa vancomicina porque aquele paciente provavelmente é um paciente que tem uma infecção bacteriana por estafilococo oxacilino resistente, estafilococo meticilino resistente, tá? Então, os principais usos vão ser infecções hospitalares, e aí, principalmente, essas infecções causadas por germes gram-positivos. Então, a gente vai discutir muito a vancomicina, a teico, quando a gente for falar de infecções de UTI, tá? E, além disso, a gente pode fazer a vancomicina também, vai ser a medicação de escolha para colite pseudomembranosa. Lembrar que a colite pseudomembranosa ela já vem do uso prolongado de antimicrobianos. Então, você faz um uso prolongado de antimicrobianos e você acaba, na verdade, predispondo esse paciente a desenvolver uma infecção por Clostridium. Tá? Então, a vancomicina ela tem um espectro de ação importante e ela mata esse Clostridium. Então, por isso que a gente utiliza a vancomicina para aqueles pacientes que desenvolveram uma colite pseudomembranosa, que vai ser aquela colite por uso excessivo de antimicrobianos, né? Por uso prolongado desses antimicrobianos. A vancomicina ela também está associada a outras medicações no tratamento de endocardite bacteriana, né? Principalmente aqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Agora a gente vai passar para uma classe que vai agir em um ponto diferente, tá? Então a gente tinha começado com as penicilinas, que vão agir aonde? Na parede dessa bactéria.
a gente discutir um pouquinho os glicopeptídeos, os aminoglicosídeos e os macrolídeos que vão inibir a síntese proteica, então se não tem proteína, não tem como a bactéria sobreviver. E a gente vai discutir agora sobre uma classe importante que ele faz uma interferência específica na síntese do material nuclear dessa bactéria, ou seja, faz uma interferência na síntese de ácido nucleico, tá? E aí essa é uma das classes bem utilizadas, né, que seria a quinolona. As quinolonas têm duas medicações que são assim super conhecidas, né, que seria ciprofloxacino e levofloxacino, tá? Então, quando a gente fala de ciprofloxacino, a gente vai estar falando de um antibiótico que pega muito bem algumas bactérias específicas. E aí, principalmente, uma que a gente já discutiu, então a gente tinha dito que quando o paciente tem cervicite, quando o paciente tem uretrite, se for um homem, a gente vai pensar em gonococo e clamídia. Para clamídia, azitromicina. Para gonococo, ciprofloxacino. Então, ciprofloxacino tem um espectro de ação muito importante aqui quando você está pensando que o paciente tem uma infecção por Neisseria gonorreia, ou seja, pelo gonococo, tá? Então, uma das principais utilizações seria essa. Fora isso, ela tem um espectro de ação bem importante para algumas cepas de micro-organismos intestinais. Então, isso, na verdade, vai ser importante para quê? Para duas coisas. Uma vez uma paciente, a gente sabe que infecção urinária acomete muito mulheres, né? E aí, justamente pelo fato da uretra dessa paciente ser muito próxima ao ânus, né? Então, bactérias da própria flora intestinal que saem pelas fezes podem contaminar essa uretra, acender e causar, por exemplo, uma cistite nessa paciente. Então, quando a gente fala desse tipo específico de infecção, a gente está falando o quê? Que a infecção do trato urinário vai ser muito comum, principalmente por germes tipo Escherichia coli. Então, a ciprofloxacina tem um espectro de ação importante para esse tipo de germe, né? Para Escherichia coli, por exemplo. Então, nesse caso, ela vai ser o ciprofloxacino vai ser a medicação de escolha para a infecção do trato urinário não complicada. Então, a cistite, enfim, então a infecção do trato urinário que não é uma infecção complicada vai ser o principal antibiótico que você vai pensar em utilizar. Além disso, existem outros micro-organismos de intestino que podem originar algum tipo de infecção intestinal nesse paciente, tá? Um micro-organismo importante seria a Shigella. Então, a Shigella, ela causa muito disenteria, que seria o quê? Aquela diarreia com sangue, né? Com presença de sangue. Ou seja, seria uma diarreia associada a uma hematoquesia. Então, sendo uma diarreia associada à hematoquesia, um quadro agudo, né, juntamente com febre, enfim, com outros preditores que levam a gente a pensar em uma gastroenterite, a principal medicação que você pensa em utilizar seria ciprofloxacina. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, na diarreia do viajante também. Então, ela é muito utilizada em disenteria, em diarreia do viajante, tá? Em relação a levofloxacina, o que é que a gente pensa muito? Então, levofloxacina, a primeira coisa que você pensa é o quê? Pneumonia. Levofloxacina, ela tem um espectro de ação importante, né, para pegar bactérias aeróbias e anaeróbias gram-positivas e gram-negativas, tá? Entre outras bactérias atípicas. Então, levofloxacina é a principal medicação que você pensa em fazer num paciente com pneumonia que tem critério de internamento. Então, paciente que chegou com pneumonia comunitária, que não tem critério de internar, macrolídeo, claritro ou azitromicina. Paciente que chega para você com uma pneumonia que tem critério de você internar o paciente, você pensa em dois tipos de tratamento. Ou você faz um beta-lactâmico associado ao macrolídeo, ou você faz a levofloxacina, tá? Então, você pode pensar em fazer um dos dois. Então, você pode fazer, por exemplo, um beta-lactâmico, você pode fazer um Rocefin, uma ceftriaxona associada a uma azitromicina, então um beta-lactâmico associado a um macrolídeo, ou você pode pensar em estar fazendo aí para o paciente uma levofloxacina, tá? Então, levofloxacina, pneumonia, naqueles pacientes que têm critério para ser internado. Outra classe de medicamento, né, que é bastante utilizada, principalmente, e vai agir principalmente, assim como a levofloxacina e com o cipro, né, vão estar agindo na síntese desses ácidos nucleicos, seria os nitroimidazólicos. E aí a representação principal seria o metronidazol. Toda vez que a gente falar em metronidazol, você vai lembrar de duas coisas importantes. Metronidazol pega muito bem anaeróbios,
Então, você sempre lembra disso, e metronidazol pega muito bem alguns tipos de infecção por protozoária, tá? Então, pensou em metronidazol, você vai pensar, pega protozoário e pega anaeróbio. Então, de cara, a gente já tem o quê? Que seria importante para alguns germes, como giardia, tricomonas, que seriam protozoários, tá? Então, ele pega muito bem protozoário e ele pega muito bem anaeróbios. Então, ele pegaria muito bem infecções do trato gastrointestinal, né? Que a gente sabe que existem alguns anaeróbios aí. Então, de cara, o que era que a gente pensaria em fazer, quais pacientes, né, a gente pensaria em estar fazendo aí o metronidazol? Então, aqueles pacientes que têm tricomonas, que têm infecção por giardia, que têm infecção, enfim, por, por ameba, e aqueles pacientes que têm infecção por germes que seriam anaeróbios, por exemplo, Gardnerella vaginalis, que causa, na verdade, a vaginose bacteriana, aqueles pacientes que têm alguma infecção, por exemplo, realizaram uma cirurgia e, enfim, a cirurgia foi uma cirurgia do trato gastrointestinal e houve infecção. Então, geralmente a gente associa um beta-lactâmico com metronidazol, né? Então, esse metronidazol está agindo ali, principalmente em germes anaeróbios desse intestino. Vamos dar uma olhada em alguns casos, tá, que eu trouxe, que são casos ambulatoriais, para a gente poder fixar um pouquinho o nosso conhecimento. Então, primeiro, uma mulher de 22 anos que tem uma história de disúria e palaciúria há 5 dias e tem esse sumário de urina aí abaixo. O que é que esse sumário de urina traz para a gente de alterado, né? Principalmente aqui, ó, piócitos, traz incontáveis piócitos, tá? Ou seja, é uma paciente que provavelmente ela tem sim uma infecção urinária. Se ela tem uma infecção urinária, é uma mulher jovem, ou seja, é comum uma mulher jovem ter infecção urinária, a gente pensaria principalmente em quê? Que essa infecção urinária seria por Escherichia coli. Sendo infecção urinária, a gente viu que a medicação de escolha para infecção urinária não complicada seria ciprofloxacin. Então, de cara aí, a principal indicação para essa paciente seria cipro. No caso 2, é uma idosa de 78 anos com lesão pustulosa em membro inferior direito, né? E essa idosa ela nega febre. Então perceba que é uma infecção muito restrita à pele, não é uma infecção sistêmica. Senão ela teria febre, enfim, teria outros comemorativos que faria a gente pensar em algo mais sistêmico, né? A bactéria já se difundiu. Aqui é uma lesão mais restrita, é uma lesão mais de pele que tem algumas pústulas. Então essas lesões são ocasionadas principalmente por o quê? Por Staphylococcus aureus. Então, de cara, aí a gente pensaria em em infecção por Staphylococcus aureus, e a gente ia pensar em fazer o quê para essa paciente? Então, existe uma gama de medicações que a gente poderia pensar em fazer. Então, poderia pensar em fazer uma neomicina, poderia pensar em fazer uma cefalexina. Então, a gente já viu que aminoglicosídeo tem um espectro de ação importante para Staphylococcus aureus, e a gente já viu que as cefalosporinas também têm um espectro de ação importante, né, para Staphylococcus aureus. Então, poderia pensar em fazer uma pomadinha de neomicina, poderia pensar em fazer uma cefalosporina para ela, tá? Então, poderia pensar em fazer uma cefalexina. Criança, sexo masculino, 8 anos, com história de febre ou adenofagia há 4 dias, com linfonodos submandibulares palpáveis e com leucocitose. No exame da orofaringe, você evidencia essas placas e o paciente ele tem leucocitose. Então, a gente pensa muito nesse paciente, principalmente se também tiver associado aqui petequias de palato, a gente pensaria muito em quê? Em uma amidalite bacteriana, né? E aí o principal germe seria um estreptococo. Só que foi prescrito a amoxicilina, que é o medicamento-chave, né? Que é o medicamento que é mais prescrito para amidalite bacteriana, e após 4 dias a genitora volta à tua consulta relatando que as queixas não melhoraram e o exame físico está praticamente sem alteração, então ela ainda continua com essas mesmas placas. A gente desconfia de quê? Nesse caso, principalmente de um paciente que tem um estreptococo, mas que provavelmente essa bactéria é produtora de beta-lactamase. Então, você fez a amoxicilina e a amoxicilina está sendo toda hora inativa pela beta-lactamase, que está quebrando o anel beta-lactâmico. Nesse caso, o ideal seria a gente prescrever uma amoxicilina associada a um inibidor de beta-lactamase. Então, a gente poderia prescrever uma amoxicilina associada ao ácido clavulânico.
Caso 4, é um adolescente do sexo feminino de 17 anos com história de diarreia aquosa com mau cheiro associado a náusea, flatulência e cólicas abdominais. Refere que as fezes boiam e ficam grudadas no vaso e não se misturam na água. Foi feito parasitológico de fezes e o que é que a gente observa? É uma paciente que tem presença de ovos de ascaris, de larvas de estrongiloide e de cistos de giardia, tá? Então ela tem, enfim, uma infecção por nematelminto e ela tem infecção também por um protozoário. Então, a gente de cara já sabe que você vai ter que fazer, enfim, um antiparasitário para ela, então você vai ter que fazer aí um albendazol, enfim, mas o albendazol, ele não teria um espectro importante para pegar a giardia, a não ser que você aumentasse muito o tempo de medicação. A gente sabe que o albendazol a gente faz em torno de uma dose, né? Então, aqui você teria que aumentar muito o tempo dessa medicação, então fazer aí de 3 a 5 dias, pelo menos, de albendazol para pegar essa giardia. Mas se você quer matar exclusivamente a giardia, qual seria a medicação que a gente utiliza para matar bem protozoária, né? Então, principalmente aí o metronidazol. Caso 5. É um homem de 28 anos com história de tosse produtiva associada a febre e queda do estado geral. Ao exame físico, presença de estertores no terço médio do pulmão esquerdo e raio-x de tórax abaixo. Então, o que a gente vê aqui é que o paciente ele tem um quadro de pneumonia, né, e a imagem evidencia isso para a gente. Evidencia uma área aí de consolidação. Então, pneumonia, a gente para e pensa em quê? Será que esse paciente ele tem critério para internar? Se ele tiver critério para internamento, as medicações que a gente pensaria em fazer seria um beta-lactâmico associado ao macrolídeo ou levofloxacina. Se ele não tivesse critério para internamento, você mandaria ele para casa com uma prescrição aí de um macrolídeo somente, tá? Então, poderia ser uma claritromicina ou a azitromicina. Caso 6. Homem, 32 anos, procura a unidade básica de saúde com queixa de disúria e dor durante o ato sexual. Ao exame físico do aparelho geniturinário, você observa aqui, ó, saída de secreção pela uretra e é uma saída de secreção purulenta. Então, até que se prove o contrário, esse paciente tem um quadro de uretrite, né? E a gente sabe que uretrite vai ser principalmente o quê? Gonococo e clamídia. Então, é gonococo associada à clamídia. Para o gonococo, a gente faz o quê? Cipro. E para a clamídia, a gente pode pensar em fazer o quê? Um aminoglicosídeo, principalmente a azitro, tá? Então, nesse caso daí, esse paciente ele tem que ir para casa com uma prescrição de azitromicina, que geralmente a gente faz 1 grama, associada a ciprofloxacino, 500 miligramas dose única. Então, ele toma 2 comprimidos de azitro e ele toma 1 comprimido de cipro, tá? Beleza, minha gente. Então, acho que era isso. Próxima semana a gente vai fazer a aula só de antibiótico para UTI, tá?